Pode. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. É sempre muito bom a gente estar juntos, né? Principalmente numa noite de frio e chuva, numa quinta-feira, né? Saber que a gente teve essa coragem de sair de casa, de vir aqui, né? Coragem, alguns chamam de necessidade também. Então, que bom que a gente veio, né? Que bom que a gente está aqui, não só de corpos físicos aquecidos, mas que estejamos de coração aquecido. Que Jesus possa nos alcançar, que nós permitamos isso, que a gente esteja aqui de coração aberto, porque do momento que a gente passa por essas portas azuis, nós já estamos em tratamento. Né? Muitas vezes a gente vem para a doutrinária pensando, no momento da palestra, e às vezes a palestra é um obstáculo para o momento do passe, né? Porque o que eu queria era só uma prece, um passe para casa, mas esse tempo que nós passamos aqui dentro, nós já estamos em contato com a espiritualidade, recebendo esse auxílio de equilíbrio íntimo. E claro que o passe é importantíssimo também, né? Então que a gente possa aproveitar todos os momentos como se mantendo em comunhão, né? Tendo bons pensamentos, bons sentimentos, né? Ser otimistas. Então, se a gente se colocar nessa postura de receber, receberemos. Então é isso, meus amigos. Hoje o tema é causa e efeito, que é um tema muito interessante, porque eu estava pensando aqui, antes de começarmos, é um tema que ele remete a própria codificação da doutrina, né? Porque quando a gente fala em causa e efeito, a gente está falando de uma lei, né? Essa expressão ela vai ser utilizada para especificar consequências, efeitos, geradas por ações, causas humanas, né? E quando eu digo que essa lei ela foi precursora de um pensamento, né? E nada é à toa, gente. Não existe coincidência, não existe acaso. Né? Dizem que o acaso e a coincidência são dois anjos do Senhor que trabalham muito. Pois bem, a codificação espírita ela veio após um período muito importante na humanidade, que foi o Iluminismo, que foi o nosso retornar ao campo da racionalidade e voltar a nos permitir os ensaios científicos e um pensamento mais orientado à ciência. Um desses pensadores foi Isaac Newton, né? Então, a lei de causa e efeito é a terceira lei da gravitação universal e dos movimentos, lá na física mecânica, quem é que lembra? Né? Eu não muito, mas a gente sabe que foi definida essa lei, né? A terceira lei de Newton, que ela definia exatamente isso aqui, ó. Um corpo A exerce uma força sobre um corpo B. Se eu estou exercendo uma força no copo, o copo também está exercendo uma força de volta, né? Então, se eu jogo o copo, né, o copo vai se mexer, mas ele também, se ele bater no chão, o chão bate também nele, né? Então, tem esse retorno. Aqui tem um exemplo que eu acho muito bom para isso, que é o exemplo do trampolim, né? Então, à medida que eu tenho essa força do corpo, essa ação, eu tenho a reação do trampolim que permite que o corpo, né, dê aquele salto, né? Então, é uma coisa muito interessante. Por que eu digo que tem a ver com a codificação? Porque a partir desse pensamento de que toda causa tem um efeito, né, tem uma consequência, Kardec, ao observar a ação dos espíritos nas mesas girantes e sobre os médiuns lá em Paris, lá em 1800, né, meados de 1800, ele pensa assim, opa, está tendo um efeito, está tendo algo que está acontecendo que é inteligente. Não é um simples bater de mesa, não, está sendo composto frases, respostas. Isso é um efeito inteligente. Se tem um efeito inteligente, tem uma causa inteligente. Então, foi o start, foi o primeiro clique que Kardec teve para olhar mais de perto, para investigar aquele movimento que estava acontecendo ali, né? E chegar ao ponto de fazer toda a codificação da doutrina espírita a partir disso, né? Então, é uma lei muito importante, mas não só por aí. Por que é muito importante essa lei da física, né? E essa observação de Isaac Newton sobre uma realidade, uma verdade da natureza, né? Newton não inventou a causa e efeito, ele observou e ele interpretou, né?
E a partir dali a gente passou a compreender melhor. Mas sempre existiu, né? Faz parte da natureza. Sempre que a gente se aproxima das coisas que são da natureza, das coisas que sempre existiram, das coisas que não deixam de existir apesar da interferência humana, a gente está chegando mais perto do que é verdadeiro, do que é eterno, como dizia a leitura, né? Então tem algo ali que é perene. Então, a lei de causa e efeito é um demonstrativo de uma regra, de uma forma de uma situação ou de situações que vão acontecer em N formas na natureza. Então, se acontece com os corpos físicos, também acontece, né? Acontece com a matéria, da mesma maneira também com o espírito. Opa, peraí, Emília, que história é essa? Né? Então, assim, agora girou tudo aqui. Se há uma lei e uma verdade, essa lei, essa verdade, ela é universal. A verdade é uma só, né? A lei de Deus é uma só. Então, se há e sempre houve causa e efeito, há e sempre houve causa e efeito em todos os aspectos da criação divina. E isso é uma pista muito interessante para a gente, porque esse princípio newtoniano, né, de causa e efeito, de ação e reação, ele faz relação simbólica com várias coisas que já na história da humanidade nós já passamos na tentativa de interpretar a lei de Deus. Olha que interessante. A começar pela pena de talião. Ao receber a lei, né? Enfim, as leis, né? Que Moisés recebeu, né? Moisés ouviu e recebeu e registrou em pedra. Ao acontecer isso, ele passa a exercer aquelas leis de uma determinada maneira, né? Então existe, né? A lei mosaica, a pena de talião. Quem já ouviu falar do olho por olho, dente por dente? Essa foi uma forma e uma interpretação, né? De como agir, de como colocar em prática essa lei. Né? Isso aconteceu durante um bom tempo, isso teve um bom período da humanidade em que era essa nossa forma de interpretar essa lei. Algo aconteceu uma consequência, eu preciso, né, que a consequência seja na mesma medida do que causou. Né? Temos até hoje, né? Eu estou olhando para a Adriana aqui, ela, na profissão dela, ela sabe melhor que eu, né? Temos até hoje essa forma de interpretar em muitos aspectos na lei penal global, né? Não dá nem para falar só do Brasil, né? Mas a gente vai a pequenos passos, entendendo que dá para ir além, né? Então a gente tem essa percepção da ação e reação na pena de talião e a gente também tem outras formas de interpretar. Né? Na interpretação sobre o karma, por exemplo, fatalidade, determinismo, né? Tudo isso para que a gente tente, e a gente tentou ao longo da nossa jornada aqui enquanto seres humanos nesse planeta, entender a justiça divina, né? E atualmente, e na doutrina espírita, como é que a gente entende a lei de ação e reação, né? A gente costuma dizer que há questões, vamos dizer assim, interpretações, eu não vou dizer que são inadequadas, mas elas são limitadas ou limitantes em cada uma dessas aqui. Na questão da pena de talião, por exemplo, existe uma questão do quê? Esse olho por olho, dente por dente. Ele é extremamente rigoroso, né? É na base da retaliação. Alguém que fez, por exemplo, alguém que fez alguém perder a vida, deve perder a vida. Né? Não leva em consideração que diferentes causas podem ter a mesma consequência, que há, por exemplo, atenuantes em situações, que há complexidades, né? E a gente sabe que na lei divina existe isso. Existe essa interpretação mais ampla, menos limitada. Quando a gente fala de karma também, e do fatalismo, né, e do determinismo, existe uma situação em que o sujeito não é sujeito. Ele é levado na esteira, né? Ele não tem nenhum tipo de ação no processo. Ele sofre ação.
né? A pessoa cometeu tal situação, então o karma é simplesmente uma determinação, né, do processo do destino, e a pessoa vai passar por aquilo independente do que ela fizer depois. Então, o que ela venha fazer depois não vai interferir, porque aquilo já está determinado. Opa, peraí, será que é bem assim? Né? Então, a gente precisa olhar um pouquinho mais a fundo esses conceitos, né, para entender melhor. Mas hoje aqui, né, estamos aqui na Casa Espírita, a gente vai se deter mais nesse viés da doutrina espírita e da interpretação da causa e efeito através da lei de ação e reação, que vai levar em conta, aí sim, outros aspectos, que não é tão toma lá da cá, não é tão olho por olho, dente por dente. Leve em consideração situações, inclusive, que por vezes a gente nem se recorda, porque podem ter acontecido em outras existências. Então, na interpretação espírita, quando a gente fala de justiça divina, a gente está necessariamente entendendo o ser como um todo. Não só aquele pedaço da história, não só aquela fotografia de um momento. A gente está se enxergando enquanto ser espiritual e imortal. Então vamos lá. A lei de ação e reação, ela está diretamente ligada com essas perguntas aqui, que eu aposto todos nós já fizemos algum dia. Por que nós sofremos? Por que a dor no mundo? Por que existe o sofrimento? Qual é a causa das nossas aflições? Quem já não se perguntou isso, né? Em algum momento, né? Já não tentou discutir com Deus, mas por que eu? Mas por que ele? Nossa, uma pessoa tão boa, né? A gente às vezes tem situações, nunca fumou, desenvolveu uma doença no pulmão. Opa, né? E a gente às vezes quer razões determinantes para coisas que não são tão simples assim. Então, o que vai estar por trás e o que vai nos ajudar, através da lei de ação e reação, a entender e conseguir responder essas perguntas? Bem, quando a gente tem sofrimento, aí os médicos homeopatas, né, têm uma interpretação muito interessante sobre, por exemplo, a razão das doenças, que eles dizem assim, onde há doença, há desconexão, ou houve desconexão em algum momento com o divino, com o Criador, com Deus. Existiu um rompimento, algo que precisa ser retomado. Então, onde há sofrimento, há algum desvio que acontece ou já aconteceu em relação à lei divina. Quais são os principais? Vamos lá. Os principais desvios que nós cometemos da lei. O que é a lei divina? Né? A lei de Deus, né? Quando a gente diz, Deus é amor. Não, Deus a gente não sabe o que é ainda, né? É a primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos, que é Deus? E a resposta é que é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Deus criou tudo que há, nos criou, segue criando até hoje, como Jesus nos revela, né? Mas a gente não sabe ainda, que a gente não tem ainda capacidade moral e intelectual para compreender. Agora, tem coisas de Deus que a gente já consegue saber o que ele não pode deixar de ser. Ele não pode deixar de ser, né? Eterno, sempre existiu. Ele não pode deixar de ser imutável, ele não pode deixar de ser justo e bom. Deus é justo e Deus é bom. Por isso que a gente às vezes diz, é amor, né? É amor. A lei do amor é a lei de Deus, a lei de justiça e caridade é a lei de Deus. Sempre que a gente se desvia dessa lei, a gente vai estar, muito provavelmente, passando por dor e sofrimento. Porque a nossa criação, ela é uma criação divina. Nós somos seres criados para nos aperfeiçoarmos. Somos criados simples e ignorantes para nos aperfeiçoarmos. O nosso destino é nos aproximarmos ao máximo do nosso Criador. E se a gente sai dessa estrada, a gente vai sentir.
essa distância. E quanto maior a distância, maior o nosso sofrimento. Para que a gente desperte e volte, e encontre o caminho de volta para essa estrada que leva a Deus, né? E aí, quais são os principais obstáculos que a gente, às vezes, se coloca nesse caminhar, nessa jornada, nessa estrada? O orgulho e o egoísmo. O orgulho diz assim, na verdade, primeiro é o egoísmo. O egoísmo diz assim, para mim, né? Eu primeiro, para mim. E o orgulho justifica. É porque eu sou melhor. Então eu mereço mais, mereço primeiro, né? Ou mereço só para mim, né? Ou só para os meus, né? E aí a gente, pelos meus a gente às vezes desvia bem, né? Porque aí, pelos meus eu justifico qualquer bem que eu ache que estou fazendo em detrimento dos outros, né? Então esse em detrimento dos outros, meus amigos, é em detrimento de nós mesmos e de Deus. Porque se eu estou passando por cima de alguém, eu estou passando por cima de um irmão, de um filho de Deus. Pode ser que no momento eu não me perceba, eu esteja no celular e nem veja o que eu estou fazendo. Estou distraído na vida. Mas eu estou registrando tudo. Nós estamos registrando cada ato nosso, cada pensamento. E diz a espiritualidade que depois que a gente desencarna, o que a gente fica do outro lado se remoendo por causa de simples pensamentos que nós tivemos e que foram inadequados. Então, o orgulho e o egoísmo são grandes chagas que nós temos a superar para que a gente consiga seguir a lei divina de amor, justiça e caridade. E aqui a representação de um degrau importantíssimo nessa jornada, que Jesus traz para a gente como a primeira bem-aventurança, né? Que é o bem-aventurados os pobres de espírito, a humildade. Se a gente consegue, aos pouquinhos, incutir em nós, agir, pensar com humildade, que a humildade, ela é o antônimo do egoísmo, né? Não dá para eu ser humilde e egoísta. Por que não dá para eu ser humilde e orgulhoso, humilde e egoísta? Porque o humilde, ele se enxerga exatamente onde ele está, exatamente do tamanho que tem e exatamente igual a todos os outros, a todas as outras criaturas de Deus. A gente vê os relatos sobre os santos, né? Sobre São Francisco, o carinho, o cuidado que São Francisco tinha com os animais. Um grande exemplo de humildade, porque não é só a humildade de se enxergar igual a outro ser humano, humildade de se enxergar tão merecedor desse planeta, das coisas divinas, quanto um pássaro que ainda não desenvolveu a racionalidade, quanto um cachorrinho que já desenvolveu um pouco da racionalidade, do sistema límbico, mas ainda não se desenvolveu como um ser humano, mas São Francisco enxergava ali, naqueles seres, o mesmo merecimento. Então, olha só, que inspiração para a gente, né? De agir com humildade, a gente se enxergando não melhor e nem pior. Porque o se enxergar pior, que às vezes a gente confunde humildade com isso, né? A pessoa é humilde, a pessoa está sempre, né, se coloca por último, então ela é humilde. Nem sempre, às vezes ali tem um quê de orgulho velado, né? Não, mas você faz isso melhor do que eu. Não, mas eu não sou boa nisso. Tem ali um orgulho velado, um melindre, pedindo muito por um elogio, por um holofote, por alguém me veja. Né? Não é humildade. A humildade é o caráter real da criatura que se enxerga como é e que se vê igual, no mesmo parâmetro de todos e merecedora igual de tudo que há de bom e de abundante nesse planeta. Então é
Que degrau, hein? E é só o primeiro. Mas vamos embora, a gente é capaz. Vamos falar da lei de ação e reação. Vamos falar dela. Gente, o ser humano tem o livre-arbítrio, né? Para construir o seu destino. Então, Deus é tão bom e tão amoroso que Deus não é controlador. Por isso que aquelas ideias de fatalidade, de determinismo, de karma, aqui já caiu por terra, aqui já não encaixou. Porque o ser humano tem livre-arbítrio. Deus nos deu. A gente pode. Se eu quiser hoje fazer o bem, eu posso. Se eu quiser hoje passar por cima de alguém para ganhar uma promoção, eu também posso. Eu tenho esse livre-arbítrio. Mas eu vou lidar com as consequências. Ação e reação. Em decorrência da lei de liberdade e do nível evolutivo em que se encontra, o espírito faz escolhas, acertadas ou equivocadas. As escolhas felizes que a gente faz, elas são acopladas aqui, elas são incorporadas no nosso patrimônio espiritual. O que é o patrimônio espiritual? É tudo aquilo que no dia fatídico do nosso desencarne, nós levamos daqui. Então, não é a roupinha bonita, não é a bolsa de marca, não é aquele carro novo, não é o imóvel, não é aquele procedimento, como não é aquela viagem, talvez as memórias boas, mas o que é? É o que eu faço. O que eu faço e como eu faço os outros se sentirem, isso a gente leva. Só isso. Só isso. Né? Pode ser bastante coisa. Então, essas escolhas felizes são incorporadas nesse nosso patrimônio e as más ações ou escolhas infelizes é o que produz sofrimento. Então, a resposta lá para os nossos sofrimentos, para as nossas dores, está nas nossas escolhas infelizes do passado. Ah, Emília, mas a pessoa está sofrendo, ela não fez nada de errado. Nada de errado hoje, nada de errado em outras vidas, né? Talvez ela não esteja sofrendo. Talvez ela esteja passando por uma situação desafiadora de aprendizado, né? Mas talvez não haja sofrimento ali, porque existe diferença, gente, entre dor, que todo mundo passa, e sofrimento. Existe diferença bem grande. Dizem, né, que sofrimento é uma escolha. Olha isso. Que a dor não é escolha, a dor a gente vai passar, mas que sofrer ou não sofrer vai depender do nosso comportamento, da forma como a gente reage. Os erros ou equívocos, então, que a gente comete, todos cometemos, eles vão ser reparados. Ação e reação. Não tem como, a gente vai reparar ao longo das reencarnações sucessivas, por meio de provações, sempre com base na expressão amor, justiça, misericórdia de Deus. Aqui está uma diferença gigante da lei de ação e reação na interpretação da doutrina espírita mediante todas aquelas anteriores, né? Aqui a gente considera a misericórdia de Deus. Como é que essa misericórdia se manifesta? Eu vou trazer uma historinha para vocês para a gente ver juntos. Os processos de reparação e os novos aprendizados são definidos no planejamento reencarnatório. Então antes de vir para a Terra, a gente passou, a não ser que tenha sido uma reencarnação, né, compulsória, que às vezes acontece, né, que a gente pode chamar assim um procedimento de emergência. Né? Existe aquela cirurgia eletiva e a cirurgia de emergência, sabe isso? Reencarnação também. Tem reencarnação que assim, ó, vai lá porque não tem o que fazer aqui, né? A situação tá grave, tá gravíssima, vai para o centro cirúrgico, não tem o que planejar. Tá? E tem a situação que, não, pera lá, tem a cirurgia a ser feita, a situação aqui precisa fazer esse, né, esse reequilíbrio do espírito, como existe o reequilíbrio orgânico. Mas vamos planejar, vamos fazer os exames prévios, vamos fazer com calma, vamos escolher a dedo quem vai ser o anestesista, quem vai ser o anjo da guarda, né? Então vamos escolher a dedo. É o planejamento reencarnatório. Mas e aí? Uma vez planejado, tem que cumprir daquele jeito? Não é inflexível e também não é infalível.
A gente planeja, é que nem na vida, né? Eu gosto de falar, o pessoal que trabalha comigo, eu digo assim, gente, a planilha aceita tudo. Se eu colocar 1.000, a planilha aceita. Se eu colocar 10.000, a planilha aceita. Agora, cumprir com 1.000, cumprir com 10.000, aí vai exigir trabalho, né? Mesma coisa no planejamento reencarnatório. Exige o nosso trabalho. Diz André Luiz pra gente, nas obras dele, que, infelizmente, pouquíssimos são aqueles que gabaritam planejamento reencarnatório e chegam do outro lado, alunos 10, né? A maior parte de nós, não. A maior parte de nós acaba precisando voltar para a recuperação. Faz parte também. E eu queria trazer esse gráfico que surgiu de muitos debates, muitas conversas no grupo do Evangelho Redivivo, né, que é um grupo da nossa casa que se reúne às segundas-feiras à noite e que estuda as obras do Evangelho Redivivo organizadas pela FEB. E nós estávamos estudando as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, né? Estou aqui com 2 representantes do grupo aqui bem na minha frente, né? Vocês me ajudem, viu? 3, né? Com o Juan ali do lado também. Então, a gente estava estudando a aflição, né? Bem-aventurados os aflitos. Então, espera aí, qual é a causa da aflição? Então, a gente vê que a aflição, ela é esse momento chave na nossa vida, essa oportunidade que ela vai surgir a partir, né, as causas ou motivação. Pode ser das provas, que são aqueles aprendizados que todos os espíritos vão precisar ter, que não dá para adiar, a gente vai precisar adquirir, vai estar constando lá no nosso planejamento reencarnatório, e o grande objetivo das provas é a aquisição das virtudes. Não tem como o espírito evoluir sem adquirir, por exemplo, a virtude da paciência. Dá para chegar até Jesus, ser como Jesus sem ser paciente? Não tem como. Então a gente vai ter provas que vão precisar nos ajudar a adquirir essa virtude. A virtude da benevolência. Bora viver e trabalhar para adquirir essa virtude. E assim por diante. E a gente vai, são as disciplinas da escola da vida que a gente vai ter que passar e vai ter que fazer prova. Mas não é só dessas aflições. Talvez um dia, né? Talvez um dia. Lá no mundo de regeneração, quando o planeta Terra estiver no estágio mais avançado, teremos mais pessoas reencarnando por essa motivação do que por essa. Que motivação é essa? Essa segunda motivação, essa segunda causa das aflições, que a maioria de nós, né, reencarna para passar por isso aqui, são as expiações. As expiações a gente podia estar evitando. Como? Seguindo a lei divina. Diminuindo a carga do orgulho e do egoísmo. Aumentando a carga do amor e da humildade. Essas expiações, elas vão acontecer por planejamento também, ou seja, algo eu fiz, algum desvio eu cometi em vidas passadas, eu planejo uma expiação que vai me ajudar a recuperar, a regenerar, vamos dizer assim, acho que a palavra-chave, né, é esse movimento que a gente tem de reestruturar, né, de trazer essa cura para o que aconteceu, que pode ser de volta para a pessoa, por exemplo, a qual eu prejudiquei, como pode ser para frente, para a humanidade como um todo, né? Então, esse resgate, ele acontece aqui nessa expiação. Mas eu posso também estar expiando situações que eu mesma causei nessa vida. Não preciso esperar a encarnação que vem, né? Às vezes cometi erros aqui, e aqui mesmo eu estou passando pelas consequências desses erros. Tá? Então a expiação, ela vai me gerar aflição, seja porque eu passei por situações no passado, como nessa vida também. Então, ok, tenho lá a situação que está me provocando essa aflição. A aflição é o primeiro convite, a aflição é algo que é externo, né? E pode se transformar num desconforto interno na forma de angústia, né? Então, a aflição ou a angústia, e eu posso encarar de 2 formas, a depender do meu estado de consciência.
A primeira forma que eu posso encarar essa aflição é com resignação. A resignação vai depender da minha aceitação dessa situação. O quanto eu aceito isso que está me acontecendo. O quanto eu olho para a situação como uma oportunidade. O quanto eu olho para essa situação e agradeço a Deus. Agradecer a Deus por algo que está acontecendo e que está me causando dor, gente. É um estado de consciência já mais sintonizado com a lei divina, é ou não é? Não é para qualquer um, e nós aqui, mesmo que consiga, vez ou outra, também às vezes não consegue sempre. A outra forma de encarar é a revolta. Aqui eu tenho sofrimento. Porque se na resignação o resultado é o crescimento continuado, porque aí eu vou encarar essa aflição como oportunidade, vou tirar proveito dela o máximo que eu puder, vou sair dessa situação outra pessoa do outro lado, uma pessoa mais capacitada, uma pessoa mais otimista, uma pessoa mais forte, uma pessoa que ajuda os outros, uma pessoa que serve de exemplo para quem também passar por aquela aflição um dia, seja na família, entre os amigos, enfim, conhecidos. Você, puxa vida, olha só a fortaleza que essa pessoa demonstrou, né? Não que a gente faça por isso, mas a influência é sempre uma consequência, né? E que a gente possa influenciar o bem. A outra situação da revolta, a consequência é o meu sofrimento. Se eu tenho a dor, aqui eu tenho sofrimento, porque eu me revoltei, porque eu não aceitei, porque às vezes eu estou, inclusive, duvidando de Deus. Aqui eu tenho muito sofrimento, porque a carga pesa. A carga pesa. Se eu já duvidei, se eu estou duvidando de Deus numa situação de dor, eu me sinto sozinho, eu me sinto desamparado, eu não sei para onde correr. Essa revolta, ela é muito impactante para a experiência dessa pessoa, desse ser. Precisa ser muito levado em consideração. E todo movimento que a gente faça para sair desse campo e subir para a resignação, pode ter certeza que a gente tem a torcida e o apoio de muitos espíritos amigos, querendo isso da gente. Às vezes a encarnação inteira é isso. A vitória é essa. A pessoa que sempre reclamou, que sempre, né, maldisse as situações, que nada vai bem, de repente aceitou uma situação e aprendeu com ela. Opa, valeu. Às vezes uma encarnação inteira. Mas a revolta vai trazer também uma estagnação temporária, e essa estagnação temporária, ela vai se movimentar através de uma força, gente, que é o arrependimento. O arrependimento, ou, se não houver arrependimento, aquela reencarnação compulsória, aquela cirurgia de emergência que a gente falava. Ficou legal de entender assim? Graças a Ana Maria, que está de aniversário hoje, né? É presente para a gente, mas o aniversário é dela, né? Então, ela que fez essa arte bonitinha aqui. Detectando o erro, então, a gente tem duas opções. Permanecer na culpa, que é um movimento interno, a culpa. A culpa é um vírus, a culpa é uma doença que a gente precisa curar. A hora que tiver vacina para culpa no posto de saúde, gente, eu vou estar lá na fila primeiro a tomar. Porque o que a gente quer é se arrepender, não é ter culpa. Se arrepender, e a palavra que eu estava procurando lá veio agora, reparar. É a reparação, a cura. Quando a gente consegue se arrepender, a gente consegue estratégias para reparar aquele mal que a gente cometeu. No mundo espiritual, arrependimento, então, esse arrependido, né, vai implorar uma nova encarnação. Então, às vezes a gente está aqui, passando por uma aflição, dizendo, meu Deus, por que eu? De uma situação que a gente mesmo implorou para passar. Mas não lembra. Existe o véu do esquecimento, graças a Deus. Porque se a gente lembrasse de tudo, né, não teria hospitais para pessoas com problemas de saúde mental suficientes no mundo. Não teria. Então, a fim de pagar os débitos, evoluir mais rapidamente, essa pessoa ela é atendida o quanto antes, né? Assim que possível. Não é possível atender todo mundo ao mesmo tempo. Dizem que tem muito mais espíritos querendo reencarnar do que capacidade aqui na Terra nesse momento, né? Então, a gente precisa, né,
ter essa paciência também nesse momento. No caso daqueles que ficam na culpa, ou até daqueles que nem enxergam as próprias faltas, né, gente? Vamos combinar? Tem gente que ainda está lá na revolta e desencarna e segue na revolta. Infelizmente é uma realidade. Essa reencarnação é compulsória porque Jesus não abandona nenhuma ovelha. Cedo ou tarde, até os espíritos mais refratários vão ceder à lei do amor. O Espiritismo nos convida à aceitação ativa, que é a resignação. A aceitação ativa olha a diferença, Joana de Ângeles traz esse termo pra gente. Aceitação ativa ou resignação ativa não é, tá bom, era para ser mesmo, e fico aqui parado. O nome disso é preguiça. A aceitação ativa tá bom, era para acontecer essa situação, eu não tinha escolha, né? Aquele desencarne daquele ente querido, era aquilo ali, era para eu viver isso aqui. Aquela doença, ok, senhor, recebi o recado, bora lá ver o que eu posso fazer a respeito disso. Aquele revés financeiro, a falência da empresa tal, onde eu errei, ok, bola para frente, qual é a próxima? Essa é a resignação ativa. Aceitação com ação. Né? Não é só a aceitação com parar. O esforço constante no bem comum para evoluirmos diante dos desafios da vida. O fardo é proporcional às nossas forças, assim como a recompensa será conforme a nossa resignação e coragem, Evangelho segundo o Espiritismo. A misericórdia divina é baseada no amor, tem por objetivo nos educar e convidar ao bem. Dá tempo para um exemplo? Rapidinho. O exemplo é o mais batido para quem está na doutrina, desculpa aí o pessoal da linha de frente aqui, vocês já conhecem, mas é muito legal de lembrar, está lá no livro A Vida Escreve, Hilário Silva, Chico Xavier, capítulo 20, o merecimento. Tem um senhor, Saturnino Pereira, nome bem curioso, né? Seu Saturnino, ele era francamente dos melhores homens, diz Hilário Silva pra gente, né? Amoroso na família, companheiro dos humildes, a caridade em pessoa. Onde houvesse dor a consolar, ali estava o nosso amigo de plantão. Não tinha horário, sempre um sorriso generoso, parecendo raio de sol dissipando as sombras. Vocês conhecem algum Saturnino na vida de vocês? Tão bom, né? A gente ter pessoas assim ao nosso redor. Então, quando ele foi visto no trabalho, nessa situação aqui, gente, com a mão machucada, ele trabalhava numa tecelagem, a mão ficou presa, aquele alvoroço, né? Foi todo mundo acudir assim, meu Deus, e leva para o hospital, e o chefe vai e leva para o hospital, e aquele desespero, e vem o médico aliviado assim, ai, ufa, olha, foi grave o acidente, ele teve o braço bastante machucado, mas vai precisar amputar só o polegar. Aí aqueles comentários, né? Meu Deus, uma pessoa tão boa, acontece um acidente desse, olha, uma pessoa tão religiosa, ai, quer saber, ó, esse negócio de ficar muito na religião não vale a pena não, olha o que acontece com ele, né? Que Deus é esse? Vem esses comentários, né, gente? Então, à noite, Saturnino estava realmente chateado, tá? Ele estava abalado, né? Perdeu, né, o dedo, mas ele não deixa de ir na casa espírita. Ele vai porque ele tem um compromisso, ele frequenta um trabalho mediúnico que depende dele, ele está lá com o braço enfaixado, mas ele vai. Lá vai o Saturnino e o orientador espiritual das tarefas dirige-se a ele em determinado momento e diz assim: Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. Você hoje demonstra indiscutível abatimento, entretanto, não tem motivo. Mas ele perdeu o dedo, gente. Um homem que trabalha como operário não tem motivo? Bora lá. Há 80 anos, diz o espírito amigo, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro.
E certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você com as próprias mãos obrigou a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima. Uma imagem que ficou na mente desse espírito por anos e anos, enquanto ele vagava no plano espiritual após o desencarne. Você implorou a existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Implorou. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem. E disse o espírito para ele, então, não estamos aqui para te elogiar. Porque você continua lutando, né? E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo na colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, você alijaria o seu braço todo, mas perdeu só um dedo. Deus não permitiu que ele perdesse todo o braço. Não seria justo. Não seria justo. E aí, gente, Pedro já nos ensinava, né? Há 2000 anos. O amor cobre a multidão de pecados. E vem Emmanuel e nos esclarece um pouquinho mais assim, ó, o bem que praticardes em algum lugar é teu advogado em toda parte. Aqueles anos daquela encarnação em que ele foi caridoso, que ele foi bondoso, serviram para ele reduzir a pena que a consciência dele tinha se autoestabelecido. Percebam que não é Deus que pune. Deus não pune. Deus só ama. E a misericórdia divina ainda alivia as penas que a gente estabelece para a gente mesmo. Então, meus amigos, essa era a conversa de hoje, para a gente lembrar que não importa o que eu fui, que mal que eu cometi, que erro que eu tive, qual é aqui a minha aflição dessa vida e por quê. Basta que a gente faça o bem. Se a gente estiver fazendo o bem, agindo no bem, e tiver resignação perante as situações que surgirem, que vão surgir para todos nós, é isso que basta. Como dizia o Chico Xavier, a gente não consegue voltar lá e fazer diferente, mas todos nós podemos hoje fazer um novo começo. Então é sobre isso. Boa noite, obrigada.